Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Acredite em Si Mesmo. Bom, galera, nosso assunto de hoje, jejum intermitente. Jejum intermitente tem ganhado muita fama devido a algumas pessoas ter dificuldade em seguir dietas tradicionais. Por exemplo, aquelas dietas de 3 em 3 horas, recomendada por muitos nutricionistas. E são dietas que realmente dão resultados. Mas ao mesmo tempo é uma dieta que instiga que você tem que lembrar de comer de tantas em tantas horas, né? 3 em 3 ou a hora determinada pelo seu nutricionista. Também surgiu ao longo do tempo várias dietas, né? Para as pessoas, umas certas, outras erradas, umas meio loucas. Algumas as pessoas tentando acertar, outras comprovadas cientificamente, outras não, algumas comprovadas depois a tese cai por terra. É dieta do feijão, dieta da proteína, dieta da sopa, low carb. Algumas mais relevantes, outras menos, mas sempre algumas comprovadas cientificamente, né, com aprovação pela medicina, pelos nutricionistas, e outras nem tanto. Porém, o que as pessoas não percebem, ou que é a verdade que não querem aceitar, é que uma dieta dá certo ou não, a perca de gordura corporal vai depender da sua disciplina e da sua possibilidade, da sua capacidade de se manter, né, dentro daquela dieta. A sua capacidade de se autodisciplinar e seguir corretamente a dieta. Você pode ir no melhor nutricionista do planeta, num PhD em nutrição. O cara não pode fazer um milagre por você. Ele pode ajudar você a descobrir seu índice de massa corporal, seu índice de gordura, né? O quanto você precisa perder para alcançar o seu determinado objetivo. Se é realmente só emagrecer, ou se é emagrecer ganhando massa muscular, são vários fatores. O cara pode definir tudinho, fazer um protocolo para você. Se você não tiver determinado a seguir corretamente, você já está fadado ao fracasso. Uma das coisas que muito acontece é pessoas que começam na empolgação, no gás, a primeira semana, na segunda semana nem tanto, antes de um mês já desistiu. Não existe dieta milagrosa. Porém, aí nesse caso entra o jejum intermitente. É o que tem ganhado muitos adeptos, né? Porque o jejum intermitente, você abre uma janela, basicamente você abre uma janela de tempo sem comer, uma quantidade de tempo maior sem comer e uma janela comendo, né? Uma das vantagens do jejum intermitente, pelo que eu tenho pesquisado, é você poder comer praticamente. Isso não é absoluto, né? Praticamente o que quiser e depois ficar um período prolongado sem se alimentar. Existem protocolos de 8, né, de 12, de 16, de 20, de 24 horas até de 36 horas sem comer. Porém, há pesquisas que revelam que só é considerado jejum intermitente a partir de 10 horas sem se alimentar, né? Aí tem que cada um pesquisar e ver qual é melhor para cada caso. Diante dessas pesquisas, eu descobri algumas coisas que eu vou relatar aqui para vocês. Que o jejum esse protocolo de 8 horas, muita gente faz, já involuntariamente. Porque durante o sono você já está em jejum. Então, passar 8 horas sem comer é fácil. O de 12 horas também não é tão difícil, né? Por exemplo, uma pessoa que comeu às 6 horas da tarde e ela vai comer às 6 horas da manhã do outro dia, vai fazer seu desjejum,
já se passou 12 horas. Já se passou 12 horas. Se ela fosse alimentar às 7 da manhã, já se passou 13 horas. É um jejum. Agora, os protocolos de 16, 18 horas, de 20 horas e de 24 horas começa a ficar um pouco mais difícil, porém nada que não possa conseguir. Então eu descobri que o protocolo de 24 horas são poucas pessoas que conseguem. E eu já fiz muitas vezes esse protocolo de 24 horas. Eu comecei jejuando 2, 3 vezes por semana, fazendo esse protocolo 2, 3 vezes na semana. Teve uma época que eu bati um mês fazendo esse protocolo todos os dias. Tive uma perca de gordura alta, aumentou a intensidade de treino, senti uma melhora absurda. E nas minhas pesquisas eu vi que fazer 3 dias, 36 horas de jejum eram pouquíssimas, 24 horas eram poucas pessoas, mas 36 horas pouquíssimas. E alguém que passou de 36, igual eu vi um rapaz aí na internet, né, os relatos dele de 7 dias, é quase ninguém. Então, como eu já consegui fazer até 72 horas, eu resolvi fazer um jejum de 5 dias consecutivos, né? Acompanhado, é lógico, pela minha mãe, minha irmã, né? Que são pessoas ali que estavam dando força ao meu lado. E essas pessoas vendo qual seria meu comportamento, e eu fiz um relato aqui no meu note. Fui relatando ao final de cada dia qual a sensação que eu sentia. Fazendo uma ressalva que nessa época eu ainda estava trabalhando em monitoramento de câmeras de vigilância à noite. Então tinha noites que eu estava de trabalho e outras não. Então, as primeiras 24 horas eu me senti normal, porque eu já sou acostumado a fazer jejum intermitente de 24 horas. Me senti bem, né? Disposto. Vale ressaltar que desde o primeiro dia, da primeira 24 horas, o seu xixi, sua urina muda de cor. Você se sente que está limpando, até porque você tem que estar tomando muita água, né? Até que facilita o jejum. Então você sente a coloração da sua urina mudar muito, né? Parece que você está limpando. Muda de cor, fica mais forte, né? Um amarelo mais forte. Mesmo você tomando muita água. No segundo dia de jejum intermitente, me bateu fome. Fome de verdade. A vontade de comer era imensa. Porém, era algo que eu já esperava, né? Porque eu já havia feito jejum de 3 dias, de 72 horas. Era algo que eu já conhecia esses sintomas. Esse podcast é independente de religião, mas como eu já sou de uma família com uma pegada um pouco mais evangélica, eu buscava força em oração, né? Tirei esse dia muito para focar em inglês. Treinamento muscular no segundo dia, eu ainda fiz musculação, porém com menos intensidade. No primeiro dia eu malhei, no segundo dia eu já fiz musculação, mas com menos intensidade, mas sempre fazendo um cardio, né? Sem alterar muito os batimentos cardíacos, sem forçar muito. Porém eu senti muita fome no segundo dia. Com oração, com tranquilidade, estudando, venci o segundo dia, não teve nenhum sintomas assim contra, né? Só uma sensação de leveza imensa. E no terceiro dia, nesse segundo dia eu estava de trabalho, né? Trabalhei à noite, tranquilo. E quando você está acordado durante a noite, é mais difícil você segurar, porque você vai estar lembrando de alimentação, né? E no terceiro dia, eu já não senti tanta fome, sempre bebendo muita água. Lembrando que no jejum intermitente, eu tomava café sem açúcar, chá sem açúcar, tudo que não ia fazer o estômago trabalhar numa quebra de alimentos, né? Nem proteína, nem carboidrato, gordura, só chás e café sem açúcar e água. No terceiro dia eu já não senti tanta fome e após o horário do almoço, né? Eu tomei bastante água no horário que era para almoçar, que eu não almocei, lógico, né? Obviamente. E após esse horário eu fui dormir. E eu senti uma sensação de liberdade, de plenitude muito grande, né? Um fator psicológico aqui que eu notei. Já começou a mudar no terceiro dia. Senti uma sensação de liberdade muito grande,
de completude, né? Me sentindo pleno, me sentindo bem, me sentindo leve, suave. E eu notei na minha parte fisiológica, na minha parte física, a urina já estava ficando mais branca, já da cor da água, já não estava tão amarelada. E fiz um cardio leve, uma caminhada, já não corri, já não malhei, né? Até porque você tá sem proteína, carboidrato no corpo para suster para você fazer um treino pesado. Então, como eu não sou muito desavisado nessa parte, eu sou educador físico, eu já fui bem tranquilo, só uma caminhada de leve de 30 minutos, mas 30 minutos caminhando, me sentindo bem, é lógico, analisando se não ia ter alguns sintomas contra, mas foi bem. E ao anoitecer, na hora de dormir, eu senti muita saudade dos meus filhos e deu vontade de chorar. Começou a vir relapsos de lembranças distantes, tipo de anos atrás, de alguns anos, algumas coisas que se passou. Então, coisas boas, coisas tristes, coisas agradáveis, coisas desagradáveis, momentos. Mas me bateu aquela saudade assim de carinho imensa. Então foi outro fator psicológico que eu notei. No quarto dia de jejum, eu já senti que o corpo estava um pouco desfalecido. Você se olha diante do espelho, se sente muito bem. Primeira coisa que você sente não é nem a perca de gordura, você desincha completamente. Se você tiver com as bochechas um pouco aparentes, some, começa a aparecer o ossinho aqui, né, do rosto, né? A parte dos braços dá uma afinada bastante também. A barriga você começa a ver as gorduras sumir. E no quarto dia eu estava me sentindo mais pleno ainda. Já acordei com bastante potência para estudar, tomei meu café, fiz um cardio um pouco mais rápido, me senti bem, me senti leve. Toda aquela sensação de alegria, estudei bem inglês, li bem a Bíblia, minha oração estava tudo mais completo. No meu sono, após o horário do almoço, né, que eu tomei um chá, sem açúcar, obviamente, para dormir. Nesse sono, eu tive um sonho muito maravilhoso, né, muito bom, de muita felicidade, e eu me senti totalmente pleno. À noitezinha começou a vir um pouquinho de fraqueza, depois que eu fiz outro cardiozinho à tarde, começou a vir um pouquinho de fraqueza, mas nada normal. Só que nesse quarto dia eu ainda já não havia experienciado, eu me senti muito pleno psicologicamente. Já no quinto dia, eu já fiz uma caminhada só de uns 20 minutos, já não foi tão legal porque eu já estava naquela ânsia de chegar ao fim do dia para me bater a hora certinha da janta, que seria às 22 horas, né? Exatamente às 22h30, né? Que foi o último horário que eu havia jantado quando eu comecei o jejum, há 5 dias atrás. Então, eu fiquei muito nesse dia pensando, o horário vai chegar, mas ainda consegui fazer minha aula de inglês, consegui ler a Bíblia, consegui orar bem. E a sensação de fraqueza corporal bateu. Nesse último dia eu me recordo que eu estava de trabalho e antes de eu sair para trabalhar, eu e minha mãe costumamos fazer uma oração. Minha mãe é evangélica. Costumamos fazer uma oração antes de eu sair. E na hora da oração eu senti muita fraqueza. Terminou, quando eu fui levantar da cadeira, eu senti o corpo mesmo, balançou, começou a dar aquela escurecida na vista. Então, só que o que eu posso dizer sobre aí quando foi à noite na janta, nas 22h30 eu comi, né? Eu lembro que, caramba, nós estávamos na empresa pedindo pizza, foi umas 3 pizzas, dividiu eu, as meninas lá e os rapazes que trabalham lá, e foi umas 3, 4 pizzas e comemos pizza pra caramba, mas é comer e ir pro banheiro na hora, principalmente quem vem de jejum de 24 horas. Nesde 5 dias já segurou um pouco, demorou, mas quando você vai no banheiro você descarrega tudo. E aí você também percebe o quanto somos impuros por dentro, né? Que é coisa feia. Então, o que eu posso dizer é que não faça jejum sem consultar um nutricionista ou sem consultar um médico. Por quê? Muitos amigos meus falam: nego, você é educador físico, me passa
me passa um jejum, me fala sobre o jejum que você faz, porque já ouviu eu falar a respeito. Só que é antiético um educador físico passar jejum, passar bases de nutrição para uma pessoa, prescrever dieta, ainda que seja só de boca. Assim como seria antiético um nutricionista vir para fazer um protocolo de treinamento para a pessoa na academia, sendo que ele não é preparado para aquilo, ele não é formado em educação física, não entende da área, né? Porque ainda que você tenha uma certa experiência por conviver dentro da academia, por às vezes ter alguns amigos ou amigas que são nutricionistas, ou a gente estuda um pouco dessa área também, acaba lendo muito artigo, vendo muito vídeo a respeito que é do nosso interesse, porque é de melhoramento da parte física, que faz parte do nosso conhecimento do educador físico, eu não sou nutricionista, eu não posso prescrever. Então o meu relato é que eu me senti bem, mas existe prós, existe contra. Na parte física, melhora muito? Melhora. Mas procure um nutricionista. Jejum mais do que 24 horas eu não recomendaria para ninguém. Eu não recomendo nenhum, sem uma prescrição médica e sem você procurar um nutricionista, um profissional adequado da área. Agora, a partir de 24 horas eu não recomendaria para ninguém, tá? Pesa bastante, a pessoa começa a sentir. Se você não tiver com o psicológico legal, com a mentalidade focada, você só vai se frustrar por ter colocado uma meta e não ter conseguido bater. Se você coloca uma meta aí de 16 horas, 18 horas, 20 horas ou até 24, é mais fácil você bater que você colocar 2 dias de jejum. Você não vai dar conta de ficar mal 24 horas, vai se sentir frustrado e acha que aquilo não é para você. Beleza, pessoal? Então esse é meu relato de 5 dias consecutivos de jejum intermitente, onde eu me senti muito bem, mas tem muitos contra. Para quem não tem costume, não recomendo. E jejum. Sei lá, nego, jejum é bom? Jejum é ótimo. Mas procura um profissional adequado.